Eu vou pedir para você abrir em Números, no capítulo, deixa eu ver aqui, Números, capítulo 13. É aquela passagem que fala sobre os 12 espias. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento na tua presença. Continuamos aqui, Pai, sabendo que é o teu Espírito Santo conduzindo esse culto. Nós estamos na tua dependência, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, fala com cada coração, Senhor. Nós desejamos ouvir a sua voz, Pai. Amém. Números capítulo 13. Vou ler, irmãos. Está escrito assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Aí, versículo 27. E contaram-lhe e disseram-lhe: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Eu vou continuar aqui um pouquinho, irmãos. Então toda a congregação levantou a sua voz ao povo e chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou menos neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um capitão que voltemos ao Egito. Eles queriam que uma pessoa levasse ele novamente para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante toda a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto são eles como o pão, nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém, amados? Irmãos, essa passagem aqui é um grande ensinamento para nós. Por quê? Porque o povo estava no Egito, estava vivendo como escravo, estava sofrendo. Nós sabemos disso, né? E o clamor deles chegou até Deus. E Deus falou: eu vou tirar o povo da terra, dessa terra do Egito. Eu vou levar para uma terra que mana leite e mel, eu vou levar para Canaã. Então essa era a promessa do povo de Israel, que o povo ia entrar em Canaã, né? E a gente sabe que quantas coisas aconteceram para o povo poder sair do Egito, né? Deus ele teve que entrar com as pragas, quantas coisas ruins aconteceram, e o povo de Deus viu a fidelidade dele.
uma hora ali que não tinha mais o que fazer, Moisés de frente ao mar, o povo atravessa o mar, porque Deus abre o mar, né? Ali no deserto, a gente sabe que eles comiam maná, todos os dias era um maná fresco, tinha codornizes, a palavra de Deus fala que a roupa do povo não se desgastava, a sandália também não. Então eles viram o cuidado, o zelo de Deus, né? A nuvem, quando eles estavam ali ali no deserto, tinha a nuvem que era o Senhor ali, aquela coluna de fogo. Deus estava com o seu povo 24 horas por dia, assim como Deus está comigo e com você, irmãos, 24 horas por dia. Deus, Ele trabalha na minha vida, Ele trabalha na sua vida para nos levar à terra de Canaã. Com certeza, essa terra de Canaã, né? A gente quer o quê? O céu. A gente quer estar com o Senhor em todo o tempo. E eu creio assim, né? A minha promessa, né? Se eu for fiel até o fim, né? Nós vamos continuar na presença do Senhor. Em nome de Jesus nós iremos, amém? Mas o que acontece? Chega uma hora que ele fala assim para Moisés: Moisés, pega um homem de cada tribo e vai fazer esses homens, esses príncipes, aqueles que tinham autoridade ali, né, sobre cada tribo, os patriotas ali, espiar a terra de Canaã. E eles ficaram 40 dias peregrinando ali na terra de Canaã. E eles observaram os frutos, eles observaram que realmente tinham cidades fortalecidas, eles observaram que tinham os gigantes, eles viram tudo, né? E foram 12. E eles voltam com aquele relatório horroroso, falando, né, 10, voltam com um relatório péssimo, menos Josué e Caleb. É interessante que todos eles viram as mesmas coisas, todos eles viram gigantes, todos eles viram a fortaleza que era, a dificuldade, mas viram também o que realmente era uma terra fértil, era uma terra frutífera, tudo aquilo que Deus tinha falado, eles viram. E 10 começam a falar que não ia dar, porque tinha gigante, que eles eram vistos como gafanhotos. Ninguém falou isso para ele, a gente já sabe, né? Que ninguém falou para o povo que eles eram vistos como gafanhotos, isso estava na cabeça do próprio povo que não tinha fé. E aí eles começaram a murmurar, eles começaram a blasfemar, porque na verdade eles estavam dizendo que eles queriam voltar para o Egito, eles estavam desconsiderando a promessa de Deus, né? Dizendo que eles não iam conseguir. Irmãos, quando Deus ele promete algo para mim e para você, é Ele que vai fazer acontecer. É Ele que vai fazer o mover acontecer. Eu só tenho que estar na posição que Ele quer. E Josué e Caleb, eles estavam na posição que Deus queria. Uma posição de fé. Uma posição que, apesar da maioria falar não, da maioria ser contra, da maioria murmurar, eles estavam ali sendo fiéis. Se Deus se agradar de nós, nós vamos possuir essa terra. E Ele vai fazer desse povo como um pão para a gente, né? A gente não come um pão? Ele ia fazer isso, aquele povo. E o povo ia dar. E Deus, irmãos, olha, a gente aprende o quê? Que a murmuração é pecado diante de Deus. A falta de fé é pecado, porque quando a pessoa murmura e quando a pessoa não tem fé, ela não confia na fidelidade dele. Ela não confia que Ele é um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. Então a fidelidade, a incredulidade e a murmuração, elas acabam tendo uma consequência. E eles tiveram, esse povo aí que murmurou, porque não só murmurar, eles queriam apedrejar, irmãos, Josué, Caleb e Moisés. Tanto que você vai mais à frente, Deus fala que queria se desfazer desse povo, ia dar um outro povo. Mas Moisés vai lá e clama para o povo, né? E Deus ele não extermina o povo. Mas a murmuração diante do Senhor, irmãos. Irmãos, a gente não pode murmurar, irmãos. A gente tem que adorar. Porque se alguma coisa não acontece do jeito que eu quero e não acontece do jeito que você quer, Deus continua sendo bom. Deus é bom em todo tempo. Lembra que Ele nos tirou lá do Egito? Né? A gente vivia lá no pecado, porque quando a gente estava longe da presença de Deus, a gente vivia no pecado. Ele nos tirou, nos resgatou. Assim como Ele resgatou o povo do Egito. Ele resgatou daquela situação, levou para uma outra situação, um outro nível, né? Então era para eles agradecerem por tudo que eles viram. É para nós agradecermos a Deus por tudo que nós já vimos. Os pastores, né, oraram aqui no início da oração, começaram a falar da grandeza de Deus, da bondade, da misericórdia, porque realmente nós não merecemos nada, mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Por que eu falei que quando nós cultuamos é nós que temos que louvar, é nós que temos que exaltar? Porque muitas pessoas chegam dentro de uma igreja e querem receber de Deus, só querem receber, só ficam olhando para as mãos do Senhor, né? Mas olha para aquele que
que te dá a bênção. Eu estou falando isso para mim também. Olha para aquele que te abençoa. Olha para o Senhor, olha para Deus. E veja como Ele sempre foi bom para mim e para você. Aleluia. Ele nos cura, Ele nos salva, Ele nos abençoa com suprimento, né? Ele nos dá proteção. E Ele nos deu o Filho dele, maravilhoso, Jesus Cristo. Nos deu o seu Espírito Santo. Ainda temos a promessa da Canaã celestial, espiritual, que na verdade a Canaã, quando se fala em Canaã, é para o povo de Israel. Mas nós temos mesmo essa promessa de ir para o céu. Amém, irmãos? E o povo ali, irmãos, queria fazer toda essa maldade com Josué, Caleb e Moisés, porque eles eram homens de fé. E mesmo assim, irmãos, eles continuaram firmes no propósito. E quando você vai ler o texto, você vai ver que esse pessoal que murmurou morreu no deserto, irmãos. Por isso que é muito perigoso murmurar. É muito perigoso, irmãos. Olha, não deixa ninguém ficar murmurando do teu lado, não. Fecha o teu ouvido, viu? Fecha o teu ouvido. Não seja conivente a esse tipo de coisa, de você ficar escutando coisa ruim, coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não seja conivente, não seja aliado com quem fica falando coisa que não deve. E eles não entraram, eles morreram no deserto, toda aquela geração. E falam que as únicas gerações que entraram foram aquelas que estavam com Josué e Caleb, menos de 20 anos de idade. Eles entraram, possuindo a terra prometida. Por quê? Porque eram homens de fé. Tanto que tem um versículo que Deus fala assim: Caleb tem um espírito diferente, um espírito de fé, um espírito que acreditava, um espírito que mesmo quando todo mundo vai contra, ele estava ali firme, dizendo que Deus é fiel, dizendo que Deus não falha, que Ele começou a boa obra e Ele vai até o fim, irmãos. O pastor orou, né? Ele falou que ele crê que ele e a casa dele servirão ao Senhor. Sabe, as orações, a gente fica sendo fortalecida com as orações dos irmãos, porque a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Quando você escuta um irmão profetizando, intercedendo através dessa palavra, você recebe a bênção também. Eu posso dizer que eu recebi a bênção aqui hoje, porque quando vocês ministraram, eu fui ministrada também falando isso, para a honra e glória do Senhor. Não é para jogar confete em ninguém, não, mas é para exaltar esse Deus, porque verdadeiramente essa palavra é verdadeira, ela é fiel na nossa vida. E a gente vê, irmãos, quanto tempo. E tem um versículo que fala que Deus ele ficou irado, irmãos, que ele fala que esses 40 dias, isso é real, isso está aqui escrito, 40 dias que eles peregrinaram ali na terra prometida, para espiar, para observar, cada dia ia valer como um ano. Eles iam receber esse castigo. Por isso que eles peregrinaram. Se você ler essa passagem aqui, você lê Números, você vai achar essa passagem. Eles peregrinaram, ao invés de 40 dias, 40 anos, porque essa foi a consequência daquele povo que murmurou. Essa foi a consequência, irmãos. E a gente vê o quê? Que na presença de Deus, Deus faz tanta coisa por mim e por você, que nós temos que crescer. Nós temos que avançar, né, espiritualmente falando. Não ficar dessa maneira como eles ficaram, ao ponto de querer matar, irmãos. Isso aí é crescer diante da presença de Deus. Aí me trouxe para um outro texto rapidinho, que eu vou abrir aqui. Você não precisa abrir, que está aqui no Novo Testamento. Quando Paulo, ele fala aqui em Hebreus, eu vou ler nesse capítulo 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Ou seja, a situação é tão terrível. Irmãos, essa palavra que Paulo deu aqui está falando que o povo daquela época que Paulo estava ministrando, ele falou: olha, já era para vocês estarem lá experimentando alimento sólido, já era para vocês terem crescido, terem avançado na fé, né? Não era para vocês estarem parados, estagnados, não, era para vocês terem se aprofundado. Mas, já que vocês estão aqui, é necessário que alguém venha e ensine novamente o beabá, sabe o basiquinho da palavra de Deus? E por que eu estou falando dessa maneira? Porque hoje em dia não é diferente. Muitos estão na igreja faz tempo, faz tempo, mas não tem um avanço, não tem um crescimento. Não tem, então. Tem a versão que fala como bebês espirituais. Irmãos, é isso que o diabo quer. O povo de Deus aceitou Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, é povo de Deus, mas não cresce. E Ele quer que a pessoa fique como um bebê espiritual. Por quê? Porque um bebê espiritual não vai poder lutar com o diabo. Um bebê espiritual não vai poder enfrentar o diabo. E ele quer que fique assim, parado, estagnado, murmurando, olhando para o defeito, olhando para o problema, pensando
chão, ela bate o pé ou não é? É assim. Bebê espiritual. Me lembrou desse texto de Números, né? Por quê? O bebê, ele vai estar todo dia ali na briga, na luta, né? Porque ele é egoísta, ele não sabe, mas ele é egoísta. Só que ele tá, sabe aquele animal que fica no chão assim, e daí vem outro animal e briga com ele? Humanamente falando, ele vai estar assim. Ele não vai conseguir ir para outro nível, ele vai ficar preso naquele nível. Esse povo, irmãos, Deus quis desfazer, tirar a existência desse povo lá em Deus. Mas Moisés intercedeu para que Deus não fizesse isso. Agora existe aquele que é discípulo, aquele que cresce, né? E ele não vai ficar brigando todo dia, como um bebê. Porque nós, irmãos, a palavra fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então tem vitória para mim, para você, que tem que ser assim, esmagador, irmãos. Eu não preciso ficar lutando. Eu não vou ser igual esse animalzinho. Sabe como é que eu vou ser? Que Deus fez eu me lembrar? Eu vou ser como águia, eu vou estar acima do problema. Você vai estar acima do problema. O inimigo vai querer chegar em você, vai querer tocar em você, vai querer te afrontar, mas ele não vai conseguir, porque você é uma águia. Você está acima, você subiu de nível. Aleluia. Você está na presença de Deus como Deus quer. E o bebê espiritual, ele não vai conseguir viver as promessas do Senhor, assim como aquele povo não conseguiu. Por quê? Porque o bebê espiritual, além de não poder lutar contra o diabo, ele não vai poder viver o chamado dele, ele não vai poder viver o ministério dele, ele não vai poder viver esse id que o pastor orou aqui. Ó, foi tudo gravado aqui, viu? Coração. Ele não vai poder, porque ele não está pensando no próximo. Ele não entendeu, o bebê espiritual, que ele tem um chamado, que esse chamado é para todos, que é esse id. Ele não pode ficar só pensando nele, no umbigo dele. Ele tem que ver que as pessoas precisam ser salvas, que Satanás está ali. Nesse momento a gente pensa no inferno, como foi falado aqui, eu falei até para o pastor hoje. Às vezes a gente não pensa, mas a gente pensa quando a gente sabe que uma pessoa que não tem Jesus vai para o inferno. Aí a gente começa a pensar, a gente quer falar da palavra de Deus, a gente quer passar para essa pessoa o tesouro que a gente recebeu. E aquele que é discípulo, irmãos, ele vai fazer isso. Porque ele não está mais como bebê, ele não está mais naquele nível, ele já passou para outro. Ele se tornou instrumento na mão dos Deus dele. Que Deus pode contar, que Deus pode confiar, que pode fazer o tempo que for, ele vai continuar firme e fiel nos caminhos do Senhor. Aleluia! Porque ele entendeu o que Deus tem na vida dele, ele entendeu o que ele tem que fazer. Aleluia! E isso já basta o discípulo. O chamado, né? A presença do Senhor, aquilo que ele confiou na vida de um discípulo, seja homem, seja mulher, já basta, irmãos, porque é grande demais. É glorioso demais. Aleluia. Ele não precisa ficar brigando, porque ele abre o coração e faz uma entrega. Então a questão, como que eu vou fazer isso acontecer na minha vida? Como que você vai fazer isso acontecer? A questão é de decisão, é você e eu, nós decidimos, não, eu quero mudar de nível, eu quero crescer, eu quero sair dessa mesmice, eu quero sair desse nível de bebê espiritual, porque não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. Quando Deus ele fala sobre isso, é porque a palavra do Senhor nos orienta a nós avançarmos, irmãos. Ela nos orienta para que haja um crescimento na minha vida e na tua vida, porque os outros precisam de nós, os outros precisam da salvação, e eles precisam que você entenda que você, né, pode levar essa palavra, que eles podem ser salvos, mas o inimigo não quer que você veja isso. Ele sabe que você aceitou Jesus, ele sabe que você crê em Jesus, mas ele não quer que você veja essa gloriosa possibilidade. Ele não quer que você abra os olhos para o teu chamado. E muitos, eu estou falando dentro da igreja do Senhor nos dias de hoje, não abrir os olhos para o seu chamado. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você de todo o coração. Você pode ter o trabalho que for, você pode ter a posição que for. Existe uma prioridade sobre a tua vida que se chama bondade de Deus. Eu posso, né, é tão bom ter um trabalho, é tão bom você ser próximo, é tão bom você, Deus abençoar, mas eu não posso me esquecer da prioridade que há sobre a minha vida, que fui salvo, que você também não pode esquecer. Amém. Aí você fala, meu trabalho é importante, teu trabalho é importante, o trabalho de qualquer pessoa é importante, mas o dele é muito mais. Aleluia. É muito mais. Então eu preciso, né, abrir o meu coração para que o Senhor ele possa olhar para mim e para você e possa falar, não, nesse
nesse Josué, nessa Caleb, nessa Josué eu posso contar, eu posso confiar. Porque ela confia em mim, ele confia em mim, eles descansam em mim. E quem descansa, quem tem fé, quem crê, vai herdar a promessa. Glória a Deus. Vai herdar a promessa de Deus. Vai ser abençoado. Por isso que tem aquela passagem que fala: busque primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque Deus, irmãos, Ele quer me ver feliz, quer ver você feliz em todas as áreas da nossa vida. Na sua vida profissional, se você trabalha, na sua vida ministerial, o teu chamado, acima de tudo. Na tua família, na tua vida na saúde, todas as áreas, irmãos. Ele quer afinar, Ele quer abençoar. Aleluia. Porque a Bíblia, se eu não me engano, né, irmãos, acho que eu estou certa, ela diz que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Mas para que essa vida em abundância ela tome conta de todas as áreas da nossa vida, da conjugal, da profissional, da saúde, eu tenho que entender que a espiritual ela é a base de tudo. Através da espiritual, sendo a base de tudo, ela vai alcançar todas as outras áreas. Amém. Aí eu te pergunto, né? Você precisa responder para mim. Como que está a tua vida espiritual? 100%? Se tiver 100%, glória a Deus. Se não estiver 100%, misericórdia. Não sou eu que vou definir a tua vida. É Deus, é o Espírito Santo. Né? Então tem coisas que conscientemente a gente sabe se está 100%. Por exemplo, coisas que a gente não tem que fazer, e o Espírito Santo fala, às vezes nem precisa falar, e a gente não faz, a gente obedece. Mas tem coisas inconscientes que a gente não sabe, que a gente precisa se humilhar e falar: Senhor, Espírito Santo, sonda, esquadrinha o meu coração, a minha mente também, vê se tem algum caminho mau, algum caminho corrupto, né? E coloca na tua presença, para que eu possa viver a tua vontade, né? Essa vida aqui é passageira, tá, irmãos? Vocês sabem disso, é muito passageira. E a gente não está aqui a não ser para continuar na presença de Deus. Então, a gente vê esse povo que viu tantas coisas maravilhosas, de repente não herdaram a promessa. Aí vem Paulo falar a mesma coisa: olha, já era para vocês estarem subindo lá como águia, vocês estão aqui precisando de eleitinho. O que nós precisamos hoje, irmãos, é tomar uma decisão. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer, Ele não vai fazer. E o dia, né, hoje é o dia que o Senhor fez, sempre eu acho esse. Hoje é o dia da misericórdia de Deus na nossa vida, porque nós estamos vivos, irmãos. Hoje é o dia que o Senhor fez, irmãos, para a gente tomar uma decisão, para a gente avançar, né, para a gente conquistar a bênção, para a gente fazer a diferença, irmãos, começando na nossa vida. Na nossa vida. Você ama a tua vida? Quem ama a sua vida vai cuidar em primeiro lugar do seu lado espiritual. Porque se eu cuidar do meu lado espiritual, eu vou querer ter comunhão com Ele. Eu vou querer fazer valer essa comunhão. Eu vou querer saber o que Ele está pensando de tudo isso. Então, a primeira coisa, irmãos, é a tua vida espiritual. Se a nossa vida espiritual estiver negligenciada, a nossa salvação está negligenciada também. E a gente não vai dar Canaã celestial se a nossa vida espiritual estiver negligenciada. Se a gente pecar, se a gente errar e achar que Deus é misericordioso, é bonzinho e vai perdoar, não. Deus, Ele é justo e Deus, Ele é santo. E se a gente erra, a gente tem que se arrepender e falar: Senhor, eu quero ficar com as minhas vestes limpas, eu quero o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu quero a minha comunhão com o Senhor em primeiro lugar na minha vida, porque o resto, irmãos, aquilo que nos atrapalha não tem que sair da nossa vida, irmãos. Sentimento, pensamento, atitude, tudo que for que atrapalha a minha comunhão com Deus, cai fora em nome de Jesus. Porque eu posso falar aqui, Ele quer mais é Deus, eu também quero. Amém? Amém. Falou. Eu também quero, irmãos. E isso é o quê? Quando a gente faz isso, a gente está deixando de se beber. A gente está deixando de tomar leitinho. Porque crescer muitas vezes dói. Crescer muitas vezes é inconveniente. Mas com certeza tem um peso de glória maravilhoso. Glória a Deus. Tem um peso de glória que não se compara a nada. E hoje o Senhor está nos convidando a tomarmos uma decisão de nós crescermos. Você vai colocar diante do Senhor a tua vida, você vai colocar cada área, cada situação, e você vai falar: Senhor, o que não te agrada? E você vai fazer sair fora da tua vida em nome de Jesus. Aleluia! Porque você carrega o Espírito Santo dentro de você. E
Ele fala, a palavra fala que é na nossa fraqueza que ele aperfeiçoa o seu poder. Ou seja, não tem forças? Qual o problema? Ele tem, ele te dá. Você não consegue? Qual o problema? Ele consegue e te ajuda. Aleluia. Aleluia. O que eu devo fazer é abrir meus olhos espirituais, que é isso que o diabo não quer. Para que eu veja que em Cristo Jesus realmente eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Aleluia. Então eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, Senhor, obrigada pela tua presença nesse lugar. Vou chamar o pastor para nós estarmos aqui louvando. E depois eu vou chamar o pastor Rodrigo que vai ministrar a ceia.